Amados irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui trazendo a nossa mensagem pelos recursos tecnológicos face à pandemia do Covid. Mas é com alegria, com a paz do Senhor Jesus, que trazemos a mensagem de hoje, deixando aqui o nosso abraço a todos os irmãos e irmãs, clamando a Deus para que brevemente possamos estar juntos novamente, comungando na igreja de Cristo, uns com os outros, com amor, com alegria e com a paz, que excede todo o entendimento de Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje eu quero trazer a palavra que está no capítulo 32 de 2 Crônicas. Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Quero trazer essa palavra hoje para relatar a história do rei de Judá, Ezequias, e na sua luta contra o rei assírio Senaqueribe. E trazendo essa palavra para a batalha espiritual, irmãos, que enfrentamos nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada como discípulos de Jesus. Amém? Então vamos começar aqui pelo versículo 17, que eu vou ler aqui para os irmãos. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 17. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Irmãos, Senaqueribe, que eu acabei de ler, que escreveu essa carta para Ezequias, o rei de Judá, era o rei assírio, da poderosa Síria daquela época. Era um rei, meus irmãos, extremamente cruel, sanguinário, poderosíssimo, que estava conquistando toda a terra daquela época. Senaqueribe era um rei tão sanguinário que ele deixava um rastro de terror por onde ele passava, pelas terras que ele conquistava. Ele era famoso por decapitar os soldados daquelas terras onde ele conquistava e fazer monturos, montes de cabeças de soldados e deixar no portão das cidades para que todos vissem o seu poder e o seu terror. As pessoas das cidades, irmãos, que Senaqueribe deixavam vivas, eram mutiladas, arrancavam-se os olhos, as orelhas, membros, braços, pernas, deixavam vivas sofrendo, padecendo, para que fossem testemunhas do terror, para que fossem testemunhas do mal. Irmãos, Senaqueribe aqui representa o inferno. É a verdadeira face do mal. É a verdadeira manifestação do poder de Satanás, do poder do inferno. É o que Senaqueribe representa aqui nessa passagem. E Senaqueribe conquistou tudo. Ele conquistou todas as regiões ali ao redor, a Filisteia e todas aquelas terras ali que ao redor dos reinos de Israel e Judá. Conquistou primeiro
o reino de Israel, né, as 10 tribos que formaram o reino de Israel, porque depois da morte do rei Salomão, as 12 tribos de Israel formaram 2 reinos, o reino do norte, que era Israel, composto por 10 tribos, e o reino do sul, que era o reino de Judá, composto pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E Senaqueribe já tinha conquistado todo o reino de Israel e estava também conquistando o reino de Judá. E restava apenas Jerusalém para ser conquistada. Jerusalém era a cidade murada do reino de Judá. E esses muros é que a protegeram e ela ainda não tinha sido conquistada. Mas Senaqueribe já tinha montado todo o cerco ao redor de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade sitiada naquele momento. Imaginem só, o sítio, o estado de sítio que Jerusalém vivia. Senaqueribe, com todo o seu exército de centenas de milhares de soldados, estimado em quase 200.000 soldados, um exército poderosíssimo, cercando Jerusalém e o povo lá dentro, com medo, assustado, sitiado, onde eles viam apenas 2 caminhos. Só existiam 2 caminhos para o povo de Judá naquele momento. Um milagre de Deus, uma intervenção sobrenatural divina, ou a morte. Ou a morte pelas mãos de Senaqueribe, ou a morte de fome. Porque o cerco, depois de determinado tempo, não vai ter mais alimento para aquelas pessoas que estão sitiadas, que estão presas dentro da cidade. E isso era a forma de fazer guerra nas cidades muradas, era sitiar para que o povo se entregasse e morresse pela espada, ou fosse escravizado, ou então morresse de fome dentro dos muros da cidade. Essa, então, era a situação daquele povo naquele momento, aguardando a intervenção de Deus ou aguardando a morte. E Senaqueribe, como a própria personificação do mal, de Satanás, do inferno, das hostes malignas, dos principados que estão aí nesse mundo, que governam esse mundo, além de toda essa demonstração de poder, toda essa demonstração de brutalidade, toda essa demonstração de terror, de ira, ainda blasfemava de Deus, que é o que fala aqui o versículo 17, que eu acabei de ler, onde Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor. Todo o terror imposto àquele povo de Deus naquele momento, e eles ainda eram humilhados, recebendo as cartas de Senaqueribe. E eu trouxe essa passagem, meus irmãos, para poder fazer aqui com vocês o paralelo da luta de Ezequias contra Senaqueribe, a luta que nós trazemos hoje do cristão contra Satanás. E nós vamos ver nos paralelos aqui que o que aconteceu naquele momento ali da história entre Ezequias e Senaqueribe é o que acontece hoje entre nós cristãos na luta contra Satanás no reino espiritual. O que aconteceu no reino de Jerusalém naquele momento é o que acontece no reino espiritual hoje, meus irmãos. Nós veremos aqui que a arma que Ezequias usou aqui de opressão, de medo, de terror, essas são as armas que Satanás usa hoje também através da mentira, do engano na nossa mente, através da opressão, através das setas e dados inflamados que ele lança na nossa mente, tal qual Senaqueribe lançou através de cartas. Essas cartas são mensagens. As mensagens que Senaqueribe mandava naquele momento, blasfemando do Senhor e atemorizando o povo de Deus, são as mensagens que Satanás hoje lança na nossa mente. Mensagens de medo, de ansiedade, mensagens de engano, meus irmãos.
com o único propósito de destruir a fé, de destruir o caminho daqueles que buscam Jesus. Porque a batalha espiritual, meus irmãos, ela existe. Não tem como ser negada. É o mundo espiritual, é o que Paulo fala. A luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades do reino espiritual. Então é esse o pano de fundo que eu trouxe aqui da palavra para a nossa batalha espiritual do dia a dia. Interessante nós notarmos aqui que essa afronta de Senaqueribe ao rei Ezequias, ela se mostrou forte, ela se mostrou blasfema, como eu acabei de ler, porque Ezequias agradou o Senhor Deus. Olha o versículo 1 do capítulo 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Então vamos lá, depois dessas coisas. Então, se o capítulo 32 começa falando depois dessas coisas, então essas coisas estão no capítulo 31 e nos capítulos anteriores, que nos relatam que Ezequias assumiu o trono de Judá e desfez toda a obra que o pai dele havia feito, o rei Acás. O rei Acás foi um rei que afrontou o Senhor Deus. O rei Acás, ele adorou outros deuses, ele erigiu altares para outros deuses, ele fez todo tipo de afronta ao Senhor Deus de Israel. Já Ezequias, seu filho, quando assumiu o trono, desfez toda a obra do pai, derrubou esses altares, essas obras de adoração que o pai dele tinha feito para outros deuses. Então ele fez aquilo que agradou o Senhor, por isso que o versículo fala, do versículo 1 fala desta fidelidade. Então, irmãos, o início aqui dessa batalha espiritual do rei Ezequias contra Senaqueribe, dessa batalha real, mas que nós estamos trazendo para o reino espiritual hoje aqui, como um paralelo, é a fidelidade. É a fidelidade de Ezequias, que nós colocamos personificando o cristão perante Deus, perante Jesus, hoje. Então, o ponto de partida de toda essa batalha espiritual de Ezequias foi ter feito o que agradou ao Senhor, a sua fidelidade. Mas é importante também trazermos que Ezequias, tal como nós, era carnal, também passível de falhas, também passível de erro, mesmo buscando fazer o que agrada ao Senhor, mesmo demonstrando fidelidade ao Senhor, ele também errava. Ele também errava. É o que nós vamos ver aqui em 2 Reis 18:14. 2 Reis é o relato paralelo ao de Crônicas, mas que relatam, né, os mesmos fatos. Em 2 Reis, no capítulo 18, versículo 14 a 16, nós lemos aqui. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, né, Senaqueribe, a Laquis, ele estava na terra de Laquis, dizendo: errei, retira-te de mim. Você já afasta? Vai embora. Tudo o que me impuseres, suportarei. Tudo que você me pediu, eu vou fazer para você poder ir embora. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei de Assíria. Ou seja, nós vamos ver que antes do enfrentamento
de Ezequias a Senaqueribe, ele ainda tentou negociar, né? É o que a palavra está mostrando aqui, ele tentou negociar com Senaqueribe. Mandou lá o pessoal lá falando, não, Senaqueribe, o que você quer, Senaqueribe, para ir embora daqui, me deixar em paz? E Senaqueribe pediu lá muito ouro, muita prata, Ezequias deu, e Senaqueribe continuou. Não cumpriu, não foi embora, ganhou o ouro e a prata de Ezequias, mas nada fez, continuou o seu intento de conquistar Jerusalém. Isso, meus irmãos, é importante nós trazermos para os dias de hoje, entendermos o que? Não adianta tentar negociar com o diabo. O capeta, ele não quer negociar com o Filho de Deus, ele quer roubar, matar e destruir. Não adianta tentar negociar com o diabo, não adianta tentar, na batalha espiritual, dizer assim, eu vou dar um jeitinho aqui, o meu pecado não é tão grave assim, o medo que eu estou sentindo, ele vai passar porque eu não estou tão preocupado assim, ou alguma coisa nesse sentido. Ou seja, não adianta tentar usar armas humanas de buscar apoio em ciência, em pessoas humanas, em coisas que não são de Deus, que não são espirituais. Não, a batalha ela é espiritual, ela não é humana. Não tem arma humana que possa enfrentar o inimigo. Não existe a menor possibilidade de negociar com o inimigo. Então nós precisamos entender que o início de toda batalha espiritual é o processo de santificação, que foi o que Ezequias fez depois. Depois de tentar negociar, não deu certo, ele continuou agradando ao Senhor e desfazendo a obra do pai dele, derrubando os templos, derrubando os altares. E começou a buscar estratégias para enfrentar Senaqueribe, que nós também podemos tirar lições dessas estratégias que Ezequias utilizou e trazermos para a batalha espiritual. A primeira estratégia que Ezequias usou está ali no capítulo 32, versículo 3, onde nós podemos ler. Resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Então, a primeira coisa nesse versículo, resolveu de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, ou seja, Ezequias reuniu os seus líderes. Ele trouxe para junto dele os seus líderes. Meus irmãos, na batalha espiritual, nós não adianta querermos batalharmos sozinhos. Nós temos Jesus, Ele está conosco, mas nós precisamos fortalecer uns nos outros, meus irmãos. Nós precisamos buscar auxílio nas pessoas certas, naquelas pessoas que são tementes a Cristo e que podem ajudar na batalha espiritual, que podem ajudar no entendimento da palavra, que podem ajudar na oração, principalmente quando nós estamos atribulados, quando nós estamos temerosos, quando nós estamos sofrendo ataques do inimigo e talvez fraquejando na fé, meus irmãos. Nós podemos buscar auxílio nos irmãos que estão mais fortalecidos na fé, no nosso pastor, nas lideranças da igreja, nos irmãos que estão fortalecidos na fé. Não existe a necessidade de enfrentar a batalha espiritual, enfrentar as trevas sozinhos. Nós podemos buscar, nós devemos buscar, tal qual Ezequias fez, buscar pessoas para nos ajudar. Esse foi o primeiro ponto da batalha que Ezequias
utilizou e que nós podemos trazer aqui para o nosso parâmetro. E ele ainda secou as fontes de água que haviam fora da cidade. O versículo 4, vem logo depois, fala, eles pensaram assim, por que vamos deixar o nosso inimigo que está lá fora beber da nossa água? Então vamos lá, eles desviaram a água, eles cavaram nas rochas, fizeram um desvio no leito da água para que a água entrasse pelas rochas para Jerusalém e não servisse ao exército de Senaqueribe. Também podemos trazer esse exemplo para o mundo espiritual, meus irmãos, que o diabo ele se alimenta das fontes que saem do nosso coração. Se do nosso coração jorra ódio, ira, raiva, medo, falta de perdão, o inimigo vai se alimentar dessas fontes. Nós precisamos secar, fechar essas fontes. O nosso coração não pode jorrar nada que vai alimentar o inimigo. O nosso coração deve jorrar perdão, amor, alegria, paz. Quem está com o Senhor Jesus tem que ter a paz, tem que ter a alegria, que são os frutos do Espírito Santo. Esses frutos do Espírito Santo não alimentam o inimigo. Não alimentam as forças das trevas que estão assolando aqui. Porque as forças das trevas atacam, sim, os cristãos. Nós estamos em Cristo, nós estamos no caminho, nós estamos na batalha. Mas o diabo está ao derredor, buscando a quem possa tragar. É o que está lá na epístola de Tiago. Outra estratégia do rei Ezequias está aqui no capítulo 32, no versículo 5. Ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Força para a batalha. Aqui, Ezequias buscou fortalecer-se para a batalha. E é o que nós devemos fazer também, meus irmãos, nos fortalecer para a batalha. É o que o Evangelho nos ensina em Efésios 6, quando devemos nos vestir da armadura de Deus. É o que Ezequias fez aqui na guerra contra Senaqueribe, é o que nós devemos fazer também na nossa guerra espiritual. Ter ânimo em Jesus. É a certeza de que o sangue do Cordeiro derramado na cruz é que nos ajuda a vencer a batalha espiritual. É nos armarmos, nos prepararmos, nos armarmos com a armadura de Deus, com a armadura que está em Efésios 6. Portanto, Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oh, glória, amém, Senhor. Glória a Jesus Cristo. Essa é a armadura, meus irmãos. Essas são as armas da nossa batalha. A nossa arma maior é essa aqui, ó. É a palavra que vivifica, o Espírito.
é o Espírito do Deus vivo. Jesus está vivo nos auxiliando nessa batalha. Jesus está vivo nos auxiliando a enfrentar o maligno com toda a tua armadura, com toda a tua força, com todo o ânimo, que foi o que Ezequias fez aqui, para enfrentar Senaqueribe. E por fim, meus irmãos, no capítulo 32, no versículo 20, porém, o rei Ezequias e Isaías, chamou Isaías, o profeta, o homem de Deus, para auxiliá-lo. O profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Oh, glória! Olha o que Ezequias fez. Primeiro, ele reuniu. Não foi para a batalha sozinho. Foi o que Jesus pediu aos discípulos quando ele enviou os discípulos de 2 em 2. Ele não mandou cada discípulo sozinho, ele mandou de 2 em 2 para um dar força ao outro. Foi o que Jesus fez. É o que Ezequias fez aqui, reuniu os líderes, ele não foi sozinho para a batalha. Depois ele cobrou o ânimo e usou toda a armadura, todas as armas, se protegeu. É o que nós devemos fazer também, nos protegendo com a armadura de Deus que eu acabei de falar. E por fim ele clamou junto com o profeta Isaías, ele orou, ele clamou, é o clamor a Deus. Oh, meus irmãos, Deus não responde à necessidade, meus irmãos. Necessidade todos nós temos. Deus não responde à necessidade, Deus responde à oração. Deus responde ao clamor. É a oração, é a perseverança, meus irmãos, que nos auxilia na batalha espiritual, que nos auxilia a enfrentar o inimigo. É clamando a Deus, é buscando. Eu falei isso no último vídeo que eu postei aqui, quando Jesus subia ao monte para orar, clamando a Deus. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele orava a Deus, ele clamava ao Senhor. É a oração, meus irmãos, é a oração perseverante, é a oração de fé, é o escudo da fé que eu acabei de falar de Efésios 6. São essas, meus irmãos, as armas para enfrentarmos todas essas mensagens que o inimigo manda na nossa mente. Mensagens de medo, de derrota, de pavor, de ansiedade, de achar que está tudo muito difícil. É com oração, meus irmãos, é com clamor que Deus atende. Não no nosso tempo, no tempo dele, pois ele é que sabe de todas as coisas, o propósito é dele, o tempo é dele. Mas ele atende. Ele atendeu o clamor de Ezequias e Isaías. E vem então no versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. É a vitória na batalha espiritual. Um anjo de Deus matou 180.000 soldados assírios. É um milagre. Jesus está vivo. Vivo ele está, fazendo milagre até hoje, na batalha espiritual, vencendo o maligno, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, nos dando o Espírito Santo para nos auxiliar nessa batalha. É Jesus, o nome. Todo o poder de Deus está no nome de Jesus, e com ele, clamando em oração, em perseverança, em fé, unidos, é que nós vencemos a batalha espiritual. E não tem tribulação, não tem doença, não tem dificuldade financeira, não tem opressão do inferno, não tem problema na família, não tem filho desviado, não tem nada que não possa ser vencido pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. É a mensagem que eu deixo para os irmãos hoje. Fé e força na batalha espiritual, clamando sempre a Jesus, clamando ao nosso Deus vivo, que a vitória virá, irmãos, não no nosso tempo,
não com as nossas vontades, não com as nossas necessidades, mas atendendo a oração no tempo de Deus e no propósito que Ele tem para cada um de nós. Que Jesus abençoe a cada um, que a paz do Senhor esteja convosco, meus irmãos. E creiam, por maior que seja o deserto, por mais difícil que seja a jornada, a vitória está em Cristo. Amém. Grande abraço e até a próxima.